Continuando aí então, né, ô turma, se tiver picado os vídeos, eu vou ter que colocar 2 vídeos na plataforma, mas é porque estava muito barulho aqui em volta, eu vou ficando desesperado. Como eu estava falando para vocês, esses dois movimentos, tanto os entusiastas quanto os otimistas, eles se entrelaçavam. Por que eles vão se entrelaçar? Por que eles vão ter que, na sua trajetória, na sua caminhada, se relacionar? Porque eles buscavam a mesma coisa. Eles estavam buscando o quê? Um cidadão formado, que os indivíduos, então, tivessem uma boa formação, que os indivíduos tivessem aí uma maneira, né, de poder, então, dar continuidade aí, ao espírito civilizatório. Então, esses dois grupos, eles almejavam a mesma coisa, eles buscavam a mesma coisa nesse sentido. Tá? Se você me pergunta assim, mas quem que eram esses indivíduos que faziam parte desse movimento aí? Aí a gente vai ter Sampaio Dória, Carneiro Leão, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, que é importantíssimo, né, pessoal? Lourenço Filho, depois a gente vai ter também sociólogos, pensadores da época que vão aí se enganjar para poder transformar, para poder fazer aí uma mudança dentro do espírito educacional brasileiro. Vocês já devem ter imaginado que são justamente esses escolanovistas citados aí anteriormente que vão ser os indivíduos também os signatários aí do Manifesto dos Pioneiros da Educação, que é um documento muito importante que foi lançado aí durante o governo do Getúlio Vargas, que almejava também as mudanças, né, em torno aí do sistema educacional. As mudanças elas vão ser propostas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Bahia, né? E cada intelectual vai propor as mudanças aí nas suas regiões. A exemplo, Minas Gerais fica com Francisco Campos, né, que é a reforma Francisco Campos. Pernambuco vai ser o Carneiro Leão quem vai fazer aí as principais campanhas para essa transformação educacional. E na Bahia nós teremos o Anísio Teixeira como um dos principais pensadores aí que davam, digamos assim, o pontapé inicial e a sustentação para que a educação mudasse, para que houvesse, então, essa transformação aí tida como necessária. O que vai marcar esse auge do movimento escolanovista? O auge do movimento escolanovista ele vai ser marcado aí, então, pela assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Tá? Vai, então, protestar contra o descaso do governo em relação à educação. Numa síntese que eu posso fazer aqui para vocês desse documento, o que eles questionavam, os signatários aí do DOC? Eles questionavam a questão do governo permitir que houvesse uma maior importância para o ensino dual. O que era o ensino dual nesse contexto aí? A rede pública e a rede particular. Porque eles alegavam que era claro e óbvio que os membros aí da elite teriam melhores condições de desenvolver conhecimentos, de terem colocação nas universidades, e seria, então, uma forma de vantagem que esses indivíduos deveriam ter. Aí o que os pioneiros da educação nova aí no Brasil, signatários desse documento, defendiam? Eles defendiam que fosse criada uma escola pública, laica, gratuita e obrigatória aí para todos. Então seria como hoje, todo mundo seria obrigado a estar matriculado na escola. Todo mundo seria obrigado, então, a frequentar a carga horária escolar. Só que essa escola ela seria una para todo mundo e seria laica. O que significa uma escola laica? Que não tem nenhuma diretriz religiosa. Okay? Uma das intenções aí de se combater as diretrizes religiosas era para poder permitir uma formação mais humanista, né? Uma formação que fosse desvinculada a pensamentos conservadores. Claro que os religiosos não gostaram nem um pouquinho, o pessoal, dessa manifestação, porque os católicos, né, eles tinham nessa época aí o anseio de poder controlar parte da educação, que era a educação particular. Por isso que é muito comum quando você vai em cidades de capital,
em capitais, desculpa, ou em cidades de interior, você vê grandes colégios religiosos que têm aí uma grande tradição e se mantém até os dias de hoje. Aí você vai perguntar assim, então os pioneiros da educação não conseguiram fazer aí o seu projeto vingar, o seu projeto funcionar? Conseguiram em parte, né? Porque o Estado ficou responsável pela educação pública e laica. E os indivíduos aí que quisessem praticar e bancar a própria educação particular, aí esses aí, então, com o passar do tempo, foram ficando aí à vontade. Talvez o legado, né, importante do manifesto aí dos pioneiros da educação vai ser uma carta de princípios que vai propor aí então o norte para uma nova escola. O que era necessário aí nesse momento então, o pessoal? Articular iniciativas que pudessem ser observadas pelos educadores, tá? Que os indivíduos pudessem ver aquelas iniciativas ali e se inspirar em buscar, então, colocar a educação naquele rumo. Né? É igual nós, com as diretrizes do MEC. O MEC vira e fala quais são as necessidades básicas, isso vem de conhecimentos psicológicos, de conhecimentos psicodidáticos e daí por diante. E os professores aqui embaixo, os educadores, ficam responsáveis aí de executar essa meta. Vai se propor também um programa nacional para a educação. O manifesto ele vai deixar como legado também essa preocupação oficial aí, a necessidade de ter um órgão que fosse específico para poder lidar, né, turma, com as questões educacionais. E vão ser vários profissionais de diversas áreas que vão assinar aí um documento propondo essa questão aí, então, do ensino público e laico. Nós teremos médicos, advogados, jornalistas, os próprios professores e pessoas de vários segmentos aí sociais vão assinar o documento pedindo, né, que houvesse essa diretriz aí para o governo. E em uma parte do discurso deles, o que eles alegavam? Que a única forma de garantir um ensino público e laico, a única forma de se ter um ensino justo e democrático, tá, turma, seria através de um ensino público e laico, um ensino que tivesse qualidade e que fosse laico. Claro que o ensino público tem qualidade até os dias de hoje, né? Só que a gente também tem que entender, isso daí é uma história da educação brasileira, é uma visão que nós temos sobre a historiografia da educação, que a desigualdade social sempre atrapalhou muito a questão do que nós chamamos de democracia. O próprio John Dewey fala, né, que se uma criança não tem a condição mínima de vida, como que nós podemos dizer, então, que a educação ela será democrática? Se o indivíduo não tem condição de frequentar e daí por diante. Os signatários também, turma, do manifesto aí dos pioneiros da educação, eles eram contra a escola dual. Repetindo para vocês, o que era o sistema dual de educação? A divisão entre a escola pública e a escola particular. Aí você tem que entender assim, mas é natural, quem quiser e tiver condições de pagar o estudo para os seus filhos, que pague. Quem quiser estudar na rede pública, que estude. Só que eles, historicamente falando, desde o Império e no início da República, qual que era o almejar desses grupos conservadores? Que o Estado bancasse os dois lados, né? Que o Estado investisse dinheiro aí tanto na educação particular quanto na educação pública. E aí os pioneiros, os manifestantes aí do Manifesto dos Pioneiros, ele fala o quê? Que não, que deve haver uma só escola, independente da classe social a qual o indivíduo pertence. Então, se o cara é filho de um empresário multimilionário, ele vai frequentar a escola junto ali com o filho do apanhador de café, entendeu? Com o filho do operário da indústria ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e daí por diante. Claro que isso, dentro das concepções modernas, é uma coisa meio utópica, né? É meio que um sonho que isso aconteça. Mas se todas as classes
frequentassem o mesmo sistema educacional, a gente há de imaginar que seria bem melhor, né, o sistema educacional. Teria muito mais investimentos e daí por diante. Mas a gente sabe que vivemos também um problema estrutural nos dias de hoje. O Estado entrava com a obrigação de organizar e custear o ensino. Organizar de que maneira? De que maneira que o Estado vai organizar? Criando as secretarias, turma, e fazendo, então, com que fossem cumpridas todas as regras estabelecidas aí dentro desses órgãos de Estado que legitimavam a educação. Como é até hoje, né? Então, como que o Estado organiza a educação até os dias de hoje? O MEC vai lá e baixa as portarias do que tem que ser cumprido. O MEC vai lá e baixa as portarias do que será aí então o mínimo necessário que os educadores devem trabalhar dentro de sala de aula. E aí isso vai ser trabalhado nas escolas, vai ser desenvolvido aí então a partir dessas regras básicas. É o que nós temos como CBC, parâmetros curriculares nacionais e coisas nesse sentido. As ideias escolanovistas, elas vão se chocar com as ideias dos religiosos, porque os religiosos pensavam que se o Estado criasse as escolas laicas e a partir daí as escolas não tivessem mais a influência religiosa, deixaria de ser ensinado aí os padrões cristãos para os jovens, né? Então eles não concordavam de jeito nenhum por causa disso. Então, eles defendiam que as escolas, mesmo que tivessem o espírito conservador, e ainda assim o investimento, né, estatal para que fosse levado aí aos indivíduos também a questão relativa aí, então, aos padrões morais, aos padrões de organização social. Tá, pessoal? Então, isso daí é muito importante. Gostaria de agradecer, cresceu muito o quórum aí da nossa aula, né? Muitas pessoas chegaram. Boa noite aí a quem chegou por último, turma. Só lembrando a vocês que a hora que encerrar aqui o Zoom, né, eu vou voltar com outro código lá no WhatsApp. Gostaria que todos vocês me prestigiassem aí com o segundo round, né, dessa aula. Bom, dando continuidade, então, a gente sabe que os religiosos defendiam o ensino privado. Por quê? Porque eles poderiam colocar as concepções educacionais que eles quisessem, né? O pessoal e os signatários do manifesto já queriam uma educação laica e pública, porque aí seria o Estado o organizador de todas as questões educacionais. Tá? Para os religiosos, então, se vocês se depararem algum dia com essa necessidade de ter esse cognato aí, as escolas religiosas, elas queriam o quê no final disso daí? Garantir os princípios religiosos para a forma da educação. Se você virar e falar assim, isso era muito intenso, essa diferença de uma escola laica para uma escola religiosa, totalmente. A escola religiosa era aquela onde os indivíduos rezavam antes de ir para a sala, eram madres e padres que davam aula, né? As meninas tinham que usar uma determinada roupa, os rapazes tinham que usar outra determinada roupa. Hoje existem os uniformes, né? Mas o uniforme ele é algo bem em torno aí mesmo da necessidade social. Aí o que vai acontecer? Os religiosos, para poder lutar contra essa ideia aí dos pioneiros da educação, o pessoal, eles vão criar um órgão chamado CCBE, que é a Conferência Católica Brasileira de Educação. Então, olha só para você ver, eles vão criar um cargo, né, que vai romper aí com o órgão anterior que eu falei para vocês, que é a ABE, a Associação Brasileira de Educação. E eles vão romper em que sentido? Nessa questão mesmo de poder lutar aí pelas questões aí relacionadas a como deveria ser, então, levado o padrão educacional. Após a reforma aí do Francisco Campos, vai haver um acirramento também em torno da política educacional. Essa reforma aí que tentava levar a escola para a maior quantidade de pessoas, que organizavam os ambientes escolares, né, vai fazer também acirrar essa questão da prática educacional.
Eu, particularmente, aí já é uma opinião particular minha, sempre achei que esse jogo de interesses de classes distintas, de grupos distintos, sempre levou a educação ao atraso, né? E quando a gente está lendo a apostila, fazendo pesquisas sobre esses temas aí, a gente consegue ter certeza dessa conclusão que eu estou narrando aí para vocês. Bom, vai haver a formação de dois grupos a partir daí. Os reformadores, né, o grupo dos reformadores, que acreditavam nas ideias da escola nova, da grande participação dos indivíduos, a criança aprender brincando e daí por diante, e o grupo aí da igreja, que vai passar a combater o laicismo dentro da educação. Ou seja, a educação deveria ser voltada, sim, para as normas pedagógicas religiosas. O que vai acabar com o barato aí dos dois grupos, tanto dos reformadores quanto da igreja, é que o presidente Getúlio Vargas, em 1937, vai dar um golpe de Estado. Okay? E esse golpe de Estado aí vai fazer o quê? Vai fazer, então, com que ele institua uma ditadura dentro do governo brasileiro. Vai ser a primeira ditadura brasileira, que é a ditadura do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, que desde 1930 já vinha criando, né, secretarias responsáveis por dar alicerce aí para a educação, né? A questão da cultura, ficava tudo junto, educação, cultura, telégrafos, correios, ficava tudo dentro da mesma secretaria, mas já era uma medida já de possibilitar um crescimento aí para esses indivíduos. Quando vem, então, a instituição da ditadura, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer um enxugar, né, desses princípios aí que eram almejados pelos grupos, e vai colocar, então, em funcionamento, agradando todos os dois. Vai ser mantido o caráter gratuito e compulsório. O que é compulsório? O governo determinava quais que seriam as áreas aí que os indivíduos deveriam estudar, quais que seriam as áreas que os indivíduos deveriam se formar. E vai haver também uma instrução aí a partir de testes vocacionais e pré-vocacionais, ou seja, o indivíduo ele era meio direcionado aí para uma formação, né, que fosse dentro aí das suas expectativas, do que ele iria querer trabalhar. Lembro a vocês também que fora da educação, na parte só da história, Getúlio Vargas é um dos governos aí que mais incentivou o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da formação de emprego no Brasil. Então, ele já tinha essa preocupação do ensino técnico, do ensino, então, que conseguisse direcionar os indivíduos aí para uma ação já mais, vamos dizer assim, como eu disse, direcionada, né? A ação prática experimental, portanto, será aí uma das teses essenciais para a prática educacional. O que seria a ação prática experimental? Aí eles vão pegar aqueles princípios da experiência. Então, o que eles fossem testando e desse mais certo, que o indivíduo fosse testando e desse mais certo, é o que eles manteriam como currículo aí para que os indivíduos pudessem, então, seguir, né? Mesmo tendo esse princípio, pessoal, mesmo tendo toda essa preocupação em formar aí os cidadãos capacitados, em fazer aí com que os cidadãos então tivessem aptos, né, a viver dentro dessa realidade educacional, o princípio da educação ainda continua a ser ensinar o indivíduo a ler e escrever e fazer com que ele tenha, então, aí uma concepção, né, vamos dizer assim, mais dialética sobre a educação. Ou seja, o que eu preciso ter como formação educacional? Saber ler e escrever. Se eu souber ler e escrever, eu deixo de ser analfabeto, e deixando de ser analfabeto, eu passo, então, a fazer parte da cidadania brasileira. Hoje em dia, a gente sabe que o ler e escrever não basta, né, turma, para poder desenvolver o cidadão. O cidadão ele é formado aí por uma série de participações. O indivíduo que não consegue ter aí um conhecimento de interpretação, de leitura e de escrita, hoje em dia, ele é chamado de analfabeto funcional, né? E, infelizmente, o nosso país é formado aí por uma grande massa de analfabetos funcionais,
justamente por esse fato, por ter essa concepção que apenas saber escrever um nome, né, apenas escrever um parágrafo, já faz com que o indivíduo esteja alfabetizado. Até aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Lembrando que vocês podem perguntar via microfone e via chat também, tá? Quem for mais aí timidazinho aí, não quiser falar nada. Então, quais que vão ser as palavras-chave aí desse tema que nós estudamos hoje? Pessoal, vai ser o manifesto aí dos pioneiros da educação e a necessidade da educação, então, que fosse uma educação ampla, né, que fosse uma educação una e que fizesse aí, então, com que os indivíduos, então, tivessem que eles pensavam que seria a cidadania a partir aí da formação desses indivíduos. Okay? Então, a partir desse momento, o que vai acontecer, turma? A educação passa, então, a girar em torno desse pressuposto aí da escola nova. Muitos acertos lá atrás, muitos erros também. O Vargas vai jogar meio que de lado aí essa questão quando ele coloca a ditadura. Né? Na próxima aula, a gente vai poder avaliar aí quais que foram os impactos das reformas promovidas pelo Vargas e pelos seus ministros aí ministros não, pelos seus secretários aí que cuidavam da educação, frente a garantir uma educação mais ampla, uma educação que conseguisse levar a cidadania aí para os indivíduos. Né? Bom, pessoal, me despeço de vocês, vou encerrar aqui a gravação, continua aí on